organização para mim, sabe? Para eu me organizar nas tarefas. Tá. E com relação às tarefas, Maria, você tem algo a pontuar? Então, no começo eu achei que tava vindo muita tarefa, tipo, porque geografia é um tema que dá para fazer bastante coisa, sabe? E você faz bastante coisa, tipo, tarefa de aplicativo, de pesquisar coisa e tal. Eu acho bem legal as tarefas. Mas no começo você achou muito, né? Depois... Beleza. Eu fui sentindo, na verdade, você... Já deixa você falar, Brenda. Eu senti isso também, na real. Eu peguei pesado com vocês, né? Mas é porque são temas muito legais e eu me empolgo muito e né? Mas sim, depois eu peguei mais leve, né? E é isso aí, tá? Mais alguém quer falar? A Brenda queria falar. Pode abrir o microfone e falar, Brenda. Então, prof, eu queria falar algumas coisas. Então, primeiro eu queria falar que eu acho que, em geral, assim, eu acho que a turma foi bem, prof, mas eu acho que teve um pequeno contratempo, um pequeno episódio, que a turma deu uma rebaixada, né? Que foi aquele negócio lá com o Vitor, que foi meio que uma vacilada. Mas, em geral, em questão de todas as aulas, eu acho que a turma foi bem, sabe? E eu acho que foi bem produtiva a maioria das aulas. E as atividades está de boa. Acho que foi bom. E você especificamente? Mais do que falar da turma, é importante você falar de você. Ah, eu tô de boa. Eu entreguei acho que todas as tarefas, né? Uhum. Então tá. Mais alguém quer falar? Enzinho? Eu tá, a Raika fala primeiro. Por favor, Raika. Eu acho essas atividades muito criativas. Que legal. Que bom ouvir Eu isso de gosto de você. fazer. Uhum. E tem algum ponto negativo? Você achou muito? Você ficou preocupada, assim, no começo Acho também, que igual a Maria? no início eu também fiquei meio preocupada e achei que tava com muita tarefa, mas depois eu consegui me organizar melhor e tudo mais. Uhum. Olha que interessante vocês se darem conta disso, né? É claro que teve uma redução das tarefas também, mas no começo, qualquer coisa, ela é desconfortável, né? Precisa de uma adaptação, dá um medo, né? Dá um susto. Então, para tudo isso, né? Não só nas tarefas de geografia durante o período da quarentena, né? Para tudo vocês vão perceber que isso acontece e saber que esse momento inicial ele passa, né? E ele melhora e vocês Que eu também amadurecem. achei que, tipo, foi muita tarefa, assim, tipo, a gente tava sem ter aula, né? E do nada veio assim, um monte de tarefa. E aí ficou meio difícil. Sim. Beleza, Raika. Você faz alguma autoavaliação? Acho que não. Não? Então tá. Desculpa, tinha alguma voz de menino querendo falar? É Gabriel Antônio. Gabriel. Fala aí, Gabriel. Oi, então, eu queria falar do negócio da turma, né, e também a minha autoavaliação. As tuas aulas eu gosto bastante da métrica, né, que daí tu também mostra fotos, tu mostra coisas também, e daí vai falando do jeito que tu fala, assim, mais interativo também, é bem legal. Ainda mais nesse período de quarentena, né, que a gente ficava se distraindo muito durante a aula, ou porque tem muito mais outras opções do que a aula, né. Por exemplo, eu tô no computador aqui, tipo, tem muito mais outras coisas que eu posso fazer no computador. Enfim, eu gosto bastante. E outra coisa sobre a turma em si é que, tipo, tem muita... Uma coisa que eu não gosto muito, tipo, o chat, assim, que a galera fica falando coisa nada a ver e, tipo, a se não galera é fala muito no tóxica, chat... né? Se não fala no chat, fala no grupo da sala, tipo, pra não atrapalhar a aula, mas de qualquer jeito a gente também tá no meio da aula, né? Não é legal ficar conversando. E você também faz isso, Gabriel? Eu não, geralmente eu mando só um kkk respondendo, mas eu não fico botando o assunto, né?
Aham. Mas você se diverte, Fica então, né? Você Não, põe eu lenha leio, na eu não fogueira deixo de pro ler. kkk. Eu não Ah, deixo de ler, eu autoavaliação. só boto, tipo... Eu não Para. deixo de ler, né? Eu leio, boto um kkk, Gabriel, Então, fala a verdade mesmo, que não adianta esconder que tá gravado. Obrigado, isso Para de aí. mentir, cara. Pode ver Tá, as gravações, eu não tô galera. mentindo. Oxi, Está tudo printado. se Galera, quiser ver, pode ver. deixa agora a voz com o Gabriel, tá? E Só é autoavaliação, interessante, só um minutinho, Gabriel, já pegando a avaliação, a autoavaliação a partir desse ponto aí, tá? Eu só te lanço uma pergunta, você não precisa responder agora, mas será que aquele que coloca um kkk, que lê, né, e que aparece os dois checks, assim, no WhatsApp, que seja, né, essa ferramenta, será que também não colabora para que os palhacinhos ou os piadistas, eles continuem a fazer as coisas, Ah, né? mas é óbvio, As pô. palhaças e as piadas. É para ele a pergunta, Pedro, é para ele pensar, tá? Ah, mas eu Cada como um um palhaço pode da... pensar também, tá? Aí, Gabriel, continua o seu raciocínio, o que você ia falar. agora eu ia falar a minha autoavaliação, né? Em relação Uhum, às tarefas, eu entreguei, eu acho que só faltou 2 tarefas, né? Faltou uhum. a da viagem, né? Que eu ainda tô fazendo. E eu acho que eu vou entregar hoje a da viagem. Eu acho que é a última que eu vou acabar não te entregando, mas eu vou tentar fazer o máximo possível. E é isso, eu Beleza. tenho conseguido ajeitar as coisas e tá fluindo agora. Uhum. Beleza, Gabriel. Mais alguém quer falar? Críticas negativas, além de muitas tarefas. Não? É isso? Abrir uma sala no Classroom. Eu vou abrir, Classroom. tá? Na verdade, vocês estão me fazendo abrir, né? Outras turmas já pediram também, falaram que sim, que vocês se organizam melhor. Então, sim, irei abrir. Não sei fazer ainda, não sei ainda como se abre, mas semana que vem já teremos, beleza? Na verdade, essa sexta-feira, talvez, tá? Mas melhor falar na semana que vem, ainda na outra sexta-feira, tá? Mas obrigada por enfatizar isso, e sim, isso já está sendo planejado para mim para esse segundo trimestre. É isso, pessoal? Pedro, você quer falar? Fazer uma autoavaliação? Falar Eu da acho que eu sou um disciplina, aluno geografia? excelente com... Então tá. Júlia, Marina, mais Mas eu alguém? tava Pedro? falando. Você não acabou? Você Não. falou que era excelente? Então vai lá, É porque, continua. é porque eu ia falar isso, só que daí depois eu ia falar que era uma ironia pra tentar dar uma de engraçadão, mas não deu certo. Não, né? É, é autoavaliação, né? Não, da disciplina de geografia também, das metodologias, das tarefas. Cara, eu acho que não tá tão. Pra mim não pareceu tão pesado assim as tarefas. Eu não sei porquê, mas pra mim não parece tão pesadão assim a tarefa, cara, de tanta tarefa assim. Eu não tô Uhum, tendo essa impressão. uhum, Eu não tô falando que não tem essa, que não tem isso. Tem gente que pode ver como se tivesse muita, mas pra mim parece que não. uhum. Que bom, né? Eu acho que é o olhar de cada um, beleza? Que bom que para você não, É Pedro. porque eu me organizo. Pode ser isso também. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Pessoal, vamos então pegar o livro. Gente, alguém sabe da Laura? Tô preocupada com a Laura. Ela sempre está presente, sempre é uma Ela das tava na primeiras a outra aula. chegar. Ela Tava? tava no tal, eu falo com ela. Tá. Ela Não, é só tava nas outras aulas. curiosidade. Só me preocupei mesmo, mas beleza, depois ela pode ver o gravado, né? Pessoal, peguem o livro de vocês, né? Mariana, para quem que chegou atrasadinha, né? A gente fez uma rápida autoavaliação, uma avaliação da aula de geografia, né? O regente de vocês vai fazer também uma avaliação, acho que de todas as disciplinas, né? Enfim,
Caso vocês queiram falar algo a mais de geografia, positivo, negativamente, usem também esse espaço, tá? Quem não se manifestou aqui agora. Ou quem quiser me passar e-mail, tá? Para que eu possa pensar, argumentar e, quem sabe, mudar, tá? Vamos lá. Estávamos falando de África e vamos continuar falando do continente africano, tá? Hoje, especificamente, né, dando continuidade a esses problemas sociais da África. E daí, eu lembro que na última aula eu mostrei para vocês algumas imagens da África e falei sobre colonialismo e imperialismo. Quem é que lembra disso? Quem é que lembra as imagens que eu mostrei? E o que representavam? Eu lembro que era pobreza, alguma coisa assim. Tá, vamos. Eu falei sobre isso, mas as imagens mostravam questões do imperialismo. E aí? O que isso representou? Quem é que estava envolvido com o continente africano? Cadê vocês? Fala, Ângela, desculpa. Os europeus? Aham, os europeus. O que eles faziam? Isso, Bruno, perfeito. O que eles fizeram, na verdade? Extraíram os recursos naturais, né? Durante o colonialismo, porque daí eles levavam muitas vezes os recursos naturais e muitas vezes, né? A mão de obra escrava, né? Para suas colônias, para suas outras colônias. E daí a gente tem o exemplo mesmo de Portugal, né? Que trouxe para cá muitos escravos africanos, e hoje o Brasil, né, é o país com maior população de negros, né, fora do continente africano, certo? Essa é uma consequência que a gente tem hoje aqui no Brasil, certo? E extraíam esses recursos naturais, né? Consequentemente, eles faziam esses experimentos, né, de plantar em outras regiões, nas suas outras colônias, né, muitos dos recursos, né, das plantas, principalmente, que vinham do continente africano. E no momento do imperialismo, a Europa estava fazendo o quê? É mais recente. Estão com o livro na mão, galera? Página 112, bora! Capítulo 8. Acorda, acorda. Durante o imperialismo, a Europa estava industrializada, galera, se industrializando. E daí, sim, precisava também de recursos naturais, né, para as indústrias, beleza? Sai todo mundo aí do WhatsApp, sai de outras coisas que vocês estão fazendo e conecta aqui, gente. Vamos, já está acabando, e daí vai perder a oportunidade de aprender mais. Beleza? Consequentemente, gente, todos os problemas sociais e econômicos que a gente tem hoje em muitos países do continente africano, né, eles são consequência, né, desse desenvolvimento da Europa, especificamente, né, desse roubo, dessa extração de recursos naturais, desses depois roubo de é pessoas. brasileiro que é ladrão, né? Então, na verdade, se a gente pegar a história do colonialismo, né, todos os colonizadores, né, todas as metrópoles, elas roubavam, né, dos povos nativos, dos povos indígenas. Obrigada, Ângelo. Isso, página 112, a gente vai começar a partir daqui hoje, tá? Beleza, Gabriel? Então, falamos sobre alguns problemas sociais na semana passada, né? Se a gente voltar ali para a página 111, a gente já vê que há uma precariedade nas habitações, e daí aqui especificamente da Nigéria, de Lagos, né, uma grande cidade que tem na Nigéria, muito povoada, populosa, certo? Muitas pessoas por quilômetros quadrados, né? E, consequentemente, sim, problemas sociais. Falamos sobre DH, né? Chegamos a avaliar esse quadrinho que tem aqui na página 112, onde
muitos dos países com IDH menos desenvolvido, ou seja, mais próximo do 0 e mais longe do 1, que é o limite bom, o limite positivo do IDH, né? Eles ficam no continente africano. Muitos desses países menos desenvolvidos, com baixo IDH. E daí, se a gente pegar apenas a base, tá, desse quadrinho aqui da página 112, a gente vai ver alguns desses países ali, tá? E o IDH, a gente sabe que a saúde está ali embutida, é também avaliada nesse índice, né? Nesse índice de desenvolvimento humano, tá? E daí, quando a gente fala de saúde no continente africano, infelizmente, a gente encontra alto número de pessoas com malária, tá? E detalhe, a malária, ela não existe algo preventivo para malária. Na verdade, se você tiver uma boa alimentação, tá? Você pode evitar isso, né? Mas a malária é transmitida por um mosquito, né? E nem todo mundo tem mosquiteiro, por exemplo, ou nem todo mundo tem acesso a um repelente, e na verdade nem faz muito efeito, viu? Que seja também bom, né? No caso, não permita que o mosquito, né? Um repelente que não permita que esse mosquito ele pique a pessoa e, consequentemente, venha a ter a malária, tá? Além da malária, a questão da febre amarela, né, uma doença que já é erradicada no Brasil, que já existe vacina aqui no Brasil, tá? Só para fazer um paralelo, e muito pelo vírus HIV, tá? Pessoas que são soropositivas, tá? Então, consequentemente, a gente vai ter uma influência na expectativa de vida. Muitas pessoas morrem mais cedo, com idades, né? Com pouca idade, tá? Por conta de doenças. E que doenças são essas? Malária, febre amarela e o vírus HIV. Tá bom? Bom, não tá, né? Se a gente pegar aqui na página 114, tem dados que são absurdos e muito tristes, na verdade. Eles mostram que, de acordo com um relatório da ONU, né? 13 milhões de adolescentes, de crianças e adolescentes, né? De 0 a 17 anos, perderam um dos pais, ou ambos, por conta do HIV. 13 milhões de pessoas de 0, bebezinho, a 17 anos perdeu ou o pai ou a mãe, ou os dois por conta do HIV. E essa pesquisa também fala que 70% dos adolescentes, né, e daí aqui a pesquisa foi com adolescentes, né, de 15 a 19 anos, adolescentes jovens, tá, que têm a vida sexual já ativa, eles não usam camisinha, não usam preservativo, né, e o pior, eles têm mais de um parceiro, eles não têm um namorado, uma namorada que apenas tem a relação entre eles, né, mas são solteiros e se relacionam com mais de uma pessoa, tá? Consequentemente, o risco de se contaminar é muito maior, né? Daí, só para relembrar, ano passado, quando a gente trabalhou a população brasileira, né, a gente viu que quando a população sai do campo e vem para a cidade, ela tem mais informações, né? Ela tem acesso a contraceptivos, né, e falando especificamente do Brasil hoje, de Florianópolis, hoje a gente tem acesso a pílulas anticoncepcionais, a vacinas anticoncepcionais e camisinhas gratuitamente no posto de saúde ou na UPA, por exemplo, tá? Então, isso minimiza a transmissão de doenças, né, e, consequentemente, a gravidez indesejada, né? E daí, por conta dessa população morar na cidade, ter mais informações, ter mais acessos a esses métodos contraceptivos, né? E ter também acesso a mais educação, né? E muitas vezes a mulher deixar para ter filho mais tarde, ou não quer ter filho, né? Não desejar a gravidez, que faz com que a taxa de natalidade do Brasil diminua. Tá? Só relacionando com o que a gente aprendeu ano passado no 7º ano.
falando de Brasil, né? Mas que pode-se fazer um paralelo, então, com o continente africano. Por quê? É uma questão de processo, é uma questão de anos. Mas se você distribui preservativos, né, já facilita, né, já pode minimizar ao longo do tempo a transmissão de HIV, por exemplo, né, e também, né, com informações, enfim, esclarecimentos sobre a importância disso, né, e também de gravidez indesejadas, gravidez que, enfim, não gostariam, né, não fosse desejado, enfim, tá? Só um detalhe, hoje no Brasil, a gente também tem os acesso gratuitamente aos remédios, né, para as pessoas que são soropositivo, né, ou seja, se você hoje é contaminado pelo vírus HIV, você tem acesso a esse conjunto de remédios que é super importante você tomar para minimizar os efeitos, né, desse vírus no seu organismo e para possibilitar o seu organismo estar forte, tá, para impedir que uma gripe, por exemplo, uma pneumonia venha fazer você a perder a vida, certo? Porém, eles são caríssimos, só para terminar meu raciocínio, porém, eles são caríssimos. E na África, em vários países da África, né, não há investimento para isso, não há essa disponibilidade para as pessoas, tá? Pode falar. O HIV, ele é um vírus? Uhum. Sim. Ah, tá. Tá? Não fala aqui, né? Não fala. Eu fui ver se tinha mais detalhes no nosso livro, mas não tem. Ali na página 115, galera, vai relacionar pobreza e guerra. E daí, mais uma vez, a gente pode fazer uma relação com o Brasil, tá? Nessa página aqui, 115, vai falar sobre conflitos armados. Pessoal, de modo geral, tá? Quem pode ter arma são as forças armadas, ou seja, a marinha, o exército, né? A aeronáutica, para proteger uma nação. Ou ainda os policiais, né? Com várias das suas funções, né? Dentre várias das suas funções, né? Uma delas também é proteger os cidadãos e ter acesso a esse porte de arma. Do contrário, né? Salvo exceções, salvo autorizações, né? Alguns países permitem a compra de arma, né, como recentemente no Brasil, né, isso vem se tornando cada vez mais acessível e permissível, tá? Já era permitido, só que o que o Bolsonaro fez, ele facilitou isso aí. Isso, flexibilizou, né, foi o que eu falei, foi a palavra que eu usei aqui, né, a utilizar tipos de armas e ampliar também esse tipo de armas para as pessoas, né. Consequentemente, esses acessos, né, faz com que possa vir a ter conflitos armados, né, grupos de pessoas que vão guerrear, que vão causar conflitos, tá, junto com outros grupos, junto a outros grupos, tá, ou contra outros grupos, na verdade, melhor essa palavra, contra outros grupos, né, ou ainda contra o Estado, contra a polícia, contra as Forças Armadas do Estado Nacional, aquele E maiúsculo, tá? Lembra disso. E vocês lembram que uma das imagens que eu mostrei para vocês era vários representantes dos países europeus dividindo como se fosse um pudim, dividindo a África, o continente africano, em tamanhos iguais, né? Como se fosse uma grande, enfim, uma grande comida que estivessem separando, então, a parte de cada um, né? Consequentemente, quando eles fazem esse tipo de divisão, né, e passam a explorar e a
até recentemente, né, na década de 40, mais ou menos, né, passam a explorar essas regiões, eles separam grupos, né, separam pessoas do mesmo grupo e aproximam pessoas de grupos diferentes, grupos étnicos, vamos supor, tá? Grupos que acreditam em religiões diferentes, tá? Que têm costumes rotineiros diferentes, tá? Quando você aproxima pessoas que têm costumes diferentes, costumes na alimentação, no lazer, na religião, isso causa o quê? Conflito, né? Causa uma dificuldade de observar a diversidade, de observar e compreender, né, sem preconceito, tá, uma outra cultura. E possibilita, então, conflitos e guerras, tá? E, infelizmente, é isso que a gente observa hoje em vários países do continente, enfim, em vários países, né, mas principalmente na África subsaariana, tá? É também um resquício do imperialismo, tá? Os conflitos que a gente encontra hoje, ainda hoje nesse continente, tá? Porque esses conflitos também são armados, na verdade, né? Como é que chegam essas armas? Hoje acabam que chegam por muitas indústrias que estão instaladas lá, né? E que fazem, assim, faz de algumas pessoas o capataz, né? Lembram da escravidão no Brasil? Não sei se vocês têm uma memória disso, né? A gente já viu isso em geografia, talvez vocês tenham visto Eu na me lembro. história também, né? Era uma pessoa negra também, né? Que era determinada, né? Pelo senhor de engenho com mais poder. A arma dele era o chicote, né? E ele deveria fazer o quê? Fiscalizar, dedurar aquele que não estava trabalhando, chicotear um irmão entre aspas, né? Um irmão na situação histórica que também veio do continente africano, assim como ele, né? Chicotear um irmão até a morte, por exemplo. Tá? Hoje, infelizmente, a gente ainda encontra isso. Ai, que pesadona essa aula, meu Deus. É realidade, né? A gente ainda encontra isso. Você tem empresas, por exemplo, que vão explorar minérios na República Democrática do Congo, né? E que dá uma arma para uma pessoa fiscalizar os demais mineiros que vão para baixo da terra para tirar esse minério, tá? E que vão dar para essa empresa. E olha só a nossa relação com isso. Hoje, todos nós, tá? A gente tem uma certa culpa, né? Porque indiretamente a gente possibilita essas atividades. A gente, dentro do nosso celular, por exemplo, né? Dentro do nosso computador, existem minérios, né? Que são retirados do continente africano também, certo? E que são retirados nessas condições super precárias, tá? Tem um filme muito interessante que se chama Sangue no Celular, que possivelmente a gente vai ver, tá? Não sei se agora no período de quarentena, não sei se como uma tarefa de casa eu vou ver ainda como. Aqui na aula online não tem como, infelizmente, tá? É super longo, vai ser super cansativo. Ali na página 116, pessoal, vai falar um pouquinho dessa juventude de algumas guerras, certo? De alguns povos que existem hoje, povos diferentes, né, com costumes diferentes que existem em vários países africanos, certo? E dessa relação dos jovens, né, com uma busca por trabalho, uma busca por poder, uma falta de educação, uma taxa de analfabetismo alta, tá? Quando eu fiz aquele trabalho com vocês sobre empatia, que eu perguntei se todo mundo, né, seja de escola pública ou privada, tem condições, tem as mesmas condições, né? Muita gente me falou que sim, né? Enfim, mas o objetivo da gente falar sobre esse tema,
né, e de vocês perceberem o quão privilegiados vocês são, porque vocês têm uma família bem estruturada, porque vocês têm uma estabilidade econômica, né, e uma possibilidade de muitos de vocês, né, não todos, né, além de estudar numa escola particular, né, poder fazer uma atividade extra, seja porque tem asma, né, e faz natação, ou porque é legal tocar bateria, dançar, e meu pai possibilita isso para mim, minha mãe me possibilita isso, né? E eu lembro que eu fechei essa aula falando sobre referências, né? Ter referência, ter uma pessoa a quem você se espelhar, né? E todos vocês têm, né? Todos, não precisa ser necessariamente da família de vocês, mas vocês têm um colega de classe que talvez tenha um comportamento, tenha ações legais que você pode acabar usufruindo, né, tentando imitá-lo para ser um melhor estudante, por exemplo, tá? Ou você tem uma referência na televisão, porque você vê uma série, um filme e tal, e você quer ser médico, e aquele ator representou muito bem esse tipo de profissão, então te desperta essa vontade de ser médico e de fazer muito bem o seu trabalho, né? E essa é um pouco da necessidade, da importância da gente viver em sociedade e ter acesso a informações e acesso às pessoas, né? Porque faz com que a gente desperte nossas vontades e desperte nossas referências, né? Do que a gente quer ser ou de como a gente pode agir, seja hoje ou quando tiver mais velho, né? Imaginem que muitos jovens que vivem nessa situação, como eu rapidamente falei para vocês, né, da República Democrática do Congo, vivendo, explorando minerais, por exemplo, né, minérios, né? Todo mundo ali vive nessa situação, todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo vive numa certa pobreza, né? Todo mundo vive numa certa condição de saúde ruim, de educação precária, de habitação precária, né? Consequentemente, você não tem muito em quem se referenciar, né? O seu poder, a sua vontade, né, às vezes está relacionada em ser aquele que está fiscalizando o trabalho e está segurando uma arma, por exemplo, para ameaçar os demais, né? Esse, digamos que seja o melhor posto, né, em algumas situações de alguns lugares de alguns países do continente africano, tá? Então, é muito positivo a gente ter essas referências positivas na nossa vida, né, e ter informações e educação para a gente estar sempre botando na balança e equilibrando nossas ações e nossas vontades futuras, né, futura para amanhã, futura para daqui 10, 20 anos. Certo? Pessoal, a aula a gente tem 5 minutinhos, na verdade, tá? Aqui na página 116 tem uma palavra destacada que ela é bem importante, que é aliciado, né? Esse aliciado tem ali o significado do lado, é o atraído, está relacionado a essa atração, né? Vai estar falando justamente desses jovens, muitas vezes do sexo masculino, que são atraídos, né, por líderes, né, para chegar nesse poder e para poder ter acesso a uma arma e, consequentemente, lutar, permanecer nesse conflito com uma etnia que é diferente da sua, tá? Daí eu pergunto para vocês, né? Todo mundo sabe que eu trabalhava no Morro do Mocotó, né? Numa comunidade carente ali no maciço central do Morro da Cruz, né? E, infelizmente, o que a gente observa no Brasil, e eu observava aqui em Florianópolis, nesse contexto de cidade que tem um alto IDH, né, uma das melhores cidades para se viver do Brasil, por exemplo, né, é um pouco essa realidade de eles acharem, né, e de eles valorizarem demais essas pessoas que tinham acesso a armas,
né? Que, na verdade, pode estar relacionado ou não com milícias, né? Ou seja, pessoas que têm acesso, né, a armas, muitas vezes por meio das Forças Armadas, né? Nem sempre, mas e desvalorizarem outro tipo de educação. Então, o meu trabalho lá como professora, especificamente de professora de dança, era justamente essa, né, de ser uma referência, nem tanto na dança para eles, né, mas como pessoa, mas como uma referência de quem tá ali para escutá-los, tá ali para conversar e tentar orientar de uma maneira melhor, né? E dar ferramentas diferentes para que ele pudesse ter referências diferentes, que não apenas aquele cara que estava usando arma e trabalhando num comércio ilícito, ilegal, como de drogas, né? Que infelizmente a gente sabe que existe em vários lugares do mundo, e aqui em Florianópolis também, né, para que ele pudesse ter uma vida diferente, né, então, esse é um tipo de trabalho em várias comunidades, né, em grande precariedade, né, social e econômica, tá? Na próxima aula, especificamente sexta-feira, a gente vai começar a falar sobre apartheid, tá? Seguido dessa relação, né, entre o Zaire e a República Democrática do Congo, né, desse estado predatório, dessa relação ruim, e da Angola, um conflito leste-oeste, o estado predatório também, tá? É importante enfatizar que, por mais que haja todas essas situações que são bem negativas nesses países e que, sim, são problemas sociais muito fortes, né, existe uma crença muito forte na religião deles, né, e muitas vezes essa religião ou esses conhecimentos passados por ancestrais, por antepassados deles, né, fazem com que eles tenham uma relação de canto, de dança, com os próprios tambores, né, muito positiva, muito quase que libertadora, né, muito positiva, quando eles estão em alguns rituais religiosos, por exemplo, né, e eles podem cantar e dançar, como é comum nas religiões deles, né, são momentos onde eles conseguem, enfim, minimizar esses impactos que ainda hoje, né, estão presentes, desde um colonialismo, de um imperialismo, né, que hoje a gente percebe com indústrias explorando muitas regiões do continente africano. Certo? Vamos ficando por aqui, não vou conseguir avançar nesse novo tema hoje, certo? Sexta-feira a gente continua nessa história real e pesadona. Tchau, tchau. Tchau, professora. Hasta la vista. Tchau, prof.